Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre função logarítmica. Então acompanhe aqui comigo. A inversa de uma função exponencial é a função logarítmica. Como podemos defini-la? Uma função que tem como domínio os reais positivos com exceção do zero e o contradomínio os números reais. Podemos lê-la da seguinte maneira: f de x é igual a log de x na base a, ou ainda y é igual a log de x na base a. Então f de x e y significa a mesma coisa para nós em função logarítmica. Sempre respeitando a condição de existência do logaritmo, ou seja, minha base a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Exemplo, então dada a função logarítmica, f de x igual a 4 mais log de x na base 2. Calcule f de 2. Basta pegarmos a nossa lei da função e onde aparece o x substituir por 2. Então ficamos aqui, ó, f no lugar do x2 igual a 4 mais log de 2 na base 2. Tinha o x, a professora substituiu por 2. Então ficou 4 mais mesma base e mesmo logaritmando, o valor do logaritmo é 1. 4 mais 1, 5. Identificamos se a função logarítmica ela é crescente ou decrescente analisando a sua base. Se a minha base for a maior do que 1, função crescente. Se a minha base for um valor a que está entre 0 e 1, a função é decrescente. Aqui vemos um exemplo. Ó. Primeiro caso, minha base é maior do que 1. Então, essa é a minha curva, que representa a função logarítmica. Notem, sempre passa pelo ponto 1 e 0, nunca vai cortar o eixo do y, nunca vai encostar no eixo do y, é ilimitada superior e inferiormente, não apresenta pontos no segundo e no terceiro quadrante. Minha base está entre 0 e 1. Essa é a curva que representa a função exponencial. Passa pelo ponto 1 e 0, não encosta no eixo y, não tem pontos no segundo e no terceiro quadrante. E é isso, né, pessoal? Ilimitada superior e inferiormente. Então não é difícil de reconhecer uma função crescente e decrescente. De uma forma geral, podemos dizer que o gráfico não tem pontos localizados no primeiro e no quarto quadrante, porque a função está definida para x maior do que 0. A curva não toca o eixo do y e corta o eixo do x no ponto 1. Aqui é a construção do gráfico, pessoal. Então, sempre, pensa numa tabela. Colocamos alguns valores para x e encontramos o y correspondente. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, se eu falar que o meu x é 1, então peguei a função, no lugar do x coloquei o número 1. 2 elevado na y é igual a 1. Quanto vale o y? 0. 2 elevado na 0 é 1. Poderia pegar todos os valores fazendo sempre a mesma ideia, olha só. No lugar do x, o 4. 2 elevado na y, que resulta em 4. 2 ao quadrado. Construída a nossa tabela, jogamos esses valores e fazemos a construção no plano cartesiano. E aqui temos a nossa curva logarítmica, ok? Nesse caso, crescente, porque a minha base é maior do que 1. E, nesse caso, uma curva decrescente, porque a minha base está entre 0 e 1. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a função logarítmica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.